Olá, esse vídeo tem o objetivo de analisar o comportamento de circuitos RL e RC utilizando-se de corrente contínua. A começar por um sumário vendo que conteúdo estudaremos durante esse vídeo, primeiro nós veremos um diagrama dos circuitos RL e RC, em seguida uma tabela comparativa variando os parâmetros dos circuitos, posteriormente a análise gráfica de tensão, corrente, potência e energia à medida que o tempo passa, e de tensão e corrente quando variamos a constante de tempo tal do circuito. E, por fim, faremos análise gráfica da constante de tempo tal à medida que variamos R, L e C. Passando para a análise do diagrama do circuito, nós teremos circuitos de resposta natural e resposta forçada. Na resposta forçada, analisaremos a associação em série e em paralelo do capacitor e indutor com o resistor, e na resposta natural, a configuração série e paralelo não se aplica, que na resposta natural, o capacitor está fornecendo energia para o resistor. No caso da resposta natural, nós não temos a presença de uma fonte de tensão. Fonte essa que está presente em todos os circuitos com resposta forçada, que é o que caracteriza a resposta forçada. Os circuitos RC são caracterizados pela presença de um capacitor representado por esse símbolo com duas retas em paralelo, e o circuito RL é caracterizado pela presença do indutor, que é esse dispositivo representado por um enrolamento. Verificando o comportamento de cada um dos circuitos em uma tabela comparativa, podemos verificar que o valor de resistência é o mesmo para todos eles, no entanto, para os circuitos RC e RL, nós temos diferentes valores de capacitância e de indutância. E mesmo assim, no final, nós temos o mesmo valor de constante de tempo para ambos os circuitos RL e RC. Isso acontece porque no circuito RC, a constante de tempo é diretamente proporcional à resistência e à capacitância. Já no circuito RL, a constante de tempo é diretamente proporcional somente à indutância e inversamente proporcional à resistência. O que acarreta que mesmo nós temos grandezas diferentes em cada um dos circuitos, nós temos um mesmo valor para a constante de tempo no final. Pode-se verificar também que nas configurações em paralelo, tanto para o circuito RL quanto RC, o valor de constante de tempo não se aplica. Isso se deve a um comportamento que nós verificaremos posteriormente. Verificaremos agora o comportamento de tensão, corrente, potência e energia para cada um dos circuitos já referenciado no nosso estudo. A iniciar pelo circuito RC série, podemos verificar que o comportamento de potência e energia é similar ao comportamento do circuito RL série, como podemos ver neste gráfico aqui. Inicialmente, a potência é igual a zero e ela aumenta até atingir um valor máximo, se decrementando posteriormente até se estabilizar em zero novamente. A potência é positiva, pois o circuito está fornecendo potência para o capacitor para o indutor, e a energia se inicia em zero e se estabiliza num valor constante assintótico quando o tempo tende ao infinito, porque, de novo, o capacitor e o indutor está sendo carregado. No caso da tensão do circuito RC, ela é suavizada e a corrente corresponde à derivada da tensão no tempo, como podemos verificar nesse gráfico, e o mesmo vale para o comportamento do circuito RL resposta forçada com associação em série. Só que no caso dele, a corrente é suavizada enquanto a tensão é a derivada da corrente no tempo. Passando agora para a análise do circuito RC paralelo, podemos verificar agora o porquê dos valores da constante de tempo não se aplicarem a esse circuito, tal como no circuito RL paralelo. No circuito RC paralelo, a tensão é uma constante e a corrente, que é a derivada da tensão do tempo, é igual a zero. A potência, como é a corrente vezes a tensão, também é zero, porque a corrente é zero. E a energia também é zero, porque é igual à integral da potência no tempo. Já para o circuito RL paralelo, nós podemos verificar que a tensão também é uma constante, mas no caso do circuito RL, a corrente é integral da tensão no tempo dividido pela indutância. E a integral da tensão, como a tensão é uma constante, será uma função linear. A potência é igual à corrente vezes a tensão, a função linear vezes uma corrente, ou vezes uma constante, também é igual a uma função linear. Já no caso da energia, como a energia é integral da potência no tempo e a potência é uma função linear, a energia será uma função quadrática. No caso do circuito RC resposta natural, os comportamentos de potência e energia são o mesmo do circuito RC do circuito RL resposta natural. Isso é, a potência é negativa porque o capacitor indutor está fornecendo potência para o circuito, e a energia começa alta porque ele se iniciou carregado e vai decrementando até chegar a zero porque vai fornecendo potência para a carga ao qual ele está ligado. Vai se verificar o mesmo comportamento de potência e de energia no circuito RL, resposta natural. Já no caso da corrente e da tensão, no caso da resposta natural,
A tensão no capacitor se inicia alta e vai se decrementando ao longo do tempo de forma exponencial. E a corrente é igual à derivada da tensão no tempo. Então, pode se verificar através do gráfico que a derivada da tensão é sempre negativa, então a corrente também é sempre negativa. O mesmo vale para o circuito RL, só que no caso do circuito RL, a tensão que é igual à derivada da corrente no tempo. Então, se a derivada da corrente no tempo é sempre negativa, como nós podemos verificar aqui, a tensão é sempre negativa também. Passando agora para uma análise gráfica do comportamento de cada uma da tensão e corrente de cada um dos circuitos. À medida que se varia a constante de tempo, pode-se verificar que, à medida que a constante de tempo aumenta, o gráfico de cada um da tensão e corrente é suavizado cada vez mais. Pode-se verificar isso para cada um dos circuitos. No caso de circuitos que têm um gráfico exponencial, que é o caso da resposta forçada série e a resposta natural, a tensão e a corrente terão o seu gráfico exponencial suavizado. Nesse caso, a escala de 100 milissegundos é tão menor diante da escala de 10 segundos que é difícil de visualizar. E a escala de 1 milissegundo, mais ainda. No entanto, caso aproximemos, pode-se verificar que o gráfico vermelho, que é o que corresponde ao de 1 milissegundo, atinge o valor de estabilização antes do gráfico azul. E o azul antes do gráfico verde, que é o que tem a maior constante de tempo, é o que é mais suavizado. O mesmo vale para o circuito RC série resposta natural. No caso do circuito RC paralelo, no caso, resposta forçada. A tensão e a corrente continuam sendo uma constante, a corrente continua sendo zero, isso não varia. No caso, do circuito RL, resposta natural. A tensão e a corrente também são suavizadas do mesmo modo. No circuito RL série, do mesmo jeito. E no circuito RL paralelo, nós podemos verificar um comportamento interessante na corrente. A tensão será uma constante, mas a corrente será um gráfico linear de tal modo que a inclinação dessa reta será maior quanto menor for a constante de tempo. Então, na maior constante de tempo, nós teremos inclinação menor do que nos outros dois gráficos. Agora, partindo para uma análise gráfica do comportamento da constante de tempo tal, caso mantenhamos um parâmetro constante e variemos outro parâmetro, considerando os parâmetros R, L e C. Caso mantenhamos a resistência constante e variemos a constante de tempo, podemos verificar que quanto maior a resistência, maior a inclinação da reta que corresponde ao comportamento da curva. Então, quanto maior a resistência, mais o gráfico vai crescer à medida que a capacitância também cresce. O mesmo vale caso nós mantenhamos a capacitância constante e variemos a resistência. Quanto maior o valor de capacitância, maior a inclinação da reta e maior o valor da constante de tempo, caso cheguemos ao mesmo valor de resistência. No caso de circuitos RL, caso nós fixemos um valor de resistência e variemos a indutância, podemos verificar que quanto maior o valor de resistência, menor a inclinação da reta que corresponde ao comportamento da constante de tempo. Então, quando nós temos uma resistência menor, nós teremos uma inclinação maior. Já no caso de mantermos uma resistência, uma indutância constante e variemos a resistência, nós podemos ver que a resistência é inversamente proporcional à constante de tempo. Logo, quando aumentamos a indutância, nós estamos também aumentando a inclinação do comportamento do gráfico, que vai ser um gráfico de r elevado a menos 1, no caso x elevado a menos 1, e onde nós teremos duas assíntotas, uma em zero e uma no infinito. Isso foi tudo. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. E é isso.